Eu quero, aqui antes de iniciar, né, do público, agradecer nossa irmã Edmundo, né, por estar aqui hoje fazendo essa palestra. Quero dizer aqui que o Núcleo Mata Verde aqui tem muita honra de te receber, né, e todos que estão participando também. E quero já deixar o convite a outras palestras aqui na nossa casa, tá bom? As portas estão sempre abertas, tá bom, Edmundo? Seja bem-vindo, então. A palestra hoje é para Edmundo. Tá? Boa noite. Agradeço ao irmão pelo convite, agradeço também ao irmão Alexandre Comino, que falou do Mata Verde, do trabalho interessante do Manuel. Estou aqui por causa dos dois, né? Hoje à tarde eu estava inclusive escrevendo um artigo para o JUS, o Jornal da Umbanda Sagrada, do Alexandre Comino, e estava escrevendo um personagem interessante e desconhecido da Umbanda, que é o pai João Maria de Agostinho. Vocês ouviram falar? Personagem histórico, mais conhecido como o Preto Velho Branco, né? Por quê? Porque ele era branco e na Umbanda ele baixa na linha do Preto Velho. Ele chegou em 1844 no Brasil, da Itália, foi lá para Sorocaba, de Sorocaba lá pertinho, Paraçoiaba da Serra. Foi morar no meio do morro, numa gruta. De lá ele some, aparece no Paraná, depois sobe do Paraná, aparece em Santa Catarina, sobe de Santa Catarina, aparece no Rio Grande do Sul e desaparece de vez, ninguém mais sabe onde ele foi. E aí não vou contar mais a história, vocês leem na edição. Mas por que eu comecei a falar dele? Porque a Umbanda está cheia de personagens interessantes. Alguns a gente não ouviu falar, e estão baixando e trabalhando. Outros a gente viu falar mais ou menos. Outros são bem conhecidos, mas muitos dos bem conhecidos, né, como é o caso do Zé Pilintra, a gente não tem, a princípio, informações que a gente pode dizer que é informação histórica. Então a gente junta que a sabedoria dos terreiros, normalmente o trabalho dos médiuns, as tradições que ficaram tem, e a gente se satisfaz, até porque no caso do Zé Pilintra a gente está mais focado no trabalho dele e não na biografia dele. Mas quando a gente reúne elementos biográficos, a cultura que tem atrás do Zé Pilintra, todo mundo sai ganhando, né? Então assim, esse é um trabalho que eu gosto, me disponho a fazer, e sempre que eu abro uma oportunidade eu procuro falar do Zé Pilintra, né? Então o que eu vou passar para vocês aqui? Algumas coisas que eu recolhi, que me passaram a respeito do homem Zé Pilintra. Ele existiu. Tem gente que pensa, não, é um mito, não é um folclore. Não, é só um espírito. Não, ele existiu. Quando? Onde e quando? No Nordeste. Aonde? Em Pernambuco. A gente não tem todas as informações, tintim por tintim. Então a gente situa o nascimento do Zé Pilintra entre o final do século XIX, não tem data, entre o final do século XIX e mais ou menos 1930. Por que Pernambuco? Porque temos testemunhos. Bom, agora não é nem tanto, já faleceram. Mas, por exemplo, faz uns 10 anos atrás eu participava do congresso de Umbanda e Candomblé. O pai Francelino Chapanã, já falecido, fazia todo ano um congresso de Umbanda e Candomblé. E cada congresso de cada ano tinha um tema. Então, quando o tema foi Oxóssi, eu ou tantas outras pessoas estávamos lá participando, e eu participava também de uma mesa redonda, dentre as várias que tinha no congresso. A mesa redonda que eu participei era sobre o culto de Jurema. E eu lá fui dar meu depoimento como estudioso, como pesquisador, etc. Do meu lado, que era uma mesa com várias pessoas, estava o Manuel Papai. Manuel Papai é um dos grandes sacerdotes do culto afro de Pernambuco. Manuel Papai é neto da madrinha de batismo de Zé Pilintra, já falecido. Então a informação que o Manuel Papai tem de Zé Pilintra veio através de sua avó, a avó que tocou em Zé Pilintra, ouviu Zé Pilintra, observou as alegrias e as tristezas daquela criança, e como toda criança
as criancices, as estrepulias que ele fazia. Isso é uma informação importante, de primeira mão. Então, Zé Pilintra foi um personagem pernambucano que viveu no Recife e foi sertão lá dentro. Porque hoje a gente tem algumas informações diferentes? Porque o que aconteceu com o Zé Pilintra? O Zé Pilintra morreu. E de uma forma que a gente desconhece o mecanismo, ele veio integrar depois a egrégora da Umbanda. E integrando a egrégora da Umbanda, ele assumiu um patronato, né, um apadrinhamento de outras almas que tiveram origens diferentes quando elas estavam encarnadas e que trabalham debaixo da bandeira, ou se quiser, do estandarte do Zé Pilintra. Então, quando alguma dessas almas baixam nos terreiros e se identificam como Zé Pilintra e indagadas a respeito da sua origem, elas contam a sua história, que não necessariamente nasceu em Pernambuco. Então a gente ouve Zé Pilintra da Paraíba, Zé Pilintra do Alagoas, Zé Pilintra da Bahia e até Zé Pilintra do Rio de Janeiro. Nunca ouvi um Zé Pilintra de São Paulo, mas eu vi Zé Pilintra do velho Rio de Janeiro, lá da Lapa, né, da Era de Ouro da boemia carioca, que veio até a formar o personagem Zé Pilintra que a gente encontra nos terreiros. Tanto que se a gente sai daqui amanhã, né, e vai numa loja de Umbanda, de artigos religiosos, comprar a imagem de Zé Pilintra, o que a gente encontra? A gente encontra o Zé Pilintra totalmente carioca. É ou não é? É o Zé Pilintra, malandro, da boemia carioca, com o seu super terno limpíssimo de linho branco, o sapato bicolor, o chapéu Panamá, que ainda hoje é um chapéu caro, né? Na estica mesmo, mulato, do seu jeito ali recolhido. Às vezes ele está segurando uma bengala, do tempo que o homem chique saía para passear de bengala e chapéu, senão não era chique, né? Bem vestido. E assim era o malandro. A cultura do malandro não é a cultura do malandro de hoje. Hoje o malandro é bandido, né? O malandro daquela época, ele fazia certas coisas ilegais, mas ele pertencia a um universo distinto do hoje. Ele tinha até um código de ética. Hoje bandido não tem código de ética, né? E pelo contrário, mas o malandro antigamente tinha. Então esse é o Zé Pilintra padrão. A maioria dos Zé Pilintras que a gente vê no terreiro, ele se adequa a essa imagem e até na hora, se ele quer pedir alguns adereços, alguma coisa, ele pede em cima da imagem que a gente está acostumado a ver. Dificilmente a gente vê hoje, é possível, já vi isso, também visto, o Zé Pilintra que se apresenta na forma pré-Rio de Janeiro. O Zé Pilintra que a gente fala do sertão. Esse Zé Pilintra do sertão, ora ele se apresenta como mestre de Jurema, já vamos falar disso, ora ele se apresenta como um sertanejo, um homem do sertão, que não está tão bem vestido, ele está mais simples, e até nos seus modos até mais rude, né? mais assim, mais simplório, vamos dizer assim, no bom sentido da palavra. Não usa, não tem aquela ginga do malandro carioca. Por isso, então, voltando, que a gente vai encontrar essas origens diferentes. A alma que está lá, o espírito que está lá, quando perguntado, ele faz a sua biografia, porém a gente vai encontrar pontos em comum entre todos os Zé Pilintras. Isso é muito importante. Se o Zé Pilintra fazer alguma coisa totalmente diferente do tipo de Zé Pilintra, a gente pode achar estranho, como a gente vai achar estranho um comportamento atípico, que a gente pode dizer, de outra entidade, né? Porque quando a gente espera ver um caboclo incorporado, vem diversas informações na nossa mente, se você circula pela Umbanda. Quando a gente vai ver um preto velho incorporado, você tem várias coisas que você espera daquele espírito. Se ele faz uma coisa muito inusitada, a gente fica muito surpreendido. Não deixa de ser um linguajar esse tipo de código que a Umbanda tem, e né? Então nós vamos remontar no tempo e vamos falar um pouco mais desse Zé Pilintra original. O Zé Pilintra original, vamos dizer assim, é o primeiro Zé Pilintra, ele não muda o discurso dele.
Ele é um homem do sertão, dessa época, tão influenciado por essa cultura, um homem que não conheceu a Umbanda, porque a Umbanda não tinha nascido, e se tinha nascido, ela não tinha chegado ainda, São Zé Pilintra, mas depois não tinha chegado no sertão. Demorou para a Umbanda subir a partir do Rio de Janeiro para o Nordeste e para o Norte. Então ele desconhece Umbanda, desconhecia, e outras coisas que no Rio de Janeiro formataram o Zé Pilintra, ou o Zé Pilintra se adequou a essa linguagem. Então, vamos falar o Zé Pilintra da primeira fase. O Zé Pilintra da primeira fase, o que nós temos uma informação? Nós temos informação que ele nasceu de uma família simples, de mãe negra e pai mestiço. Teve uma educação como as crianças da época tinham, da sua cultura, do seu poder aquisitivo. Não foi à escola, provavelmente, não tinha escola pública, essas coisas como a gente conhece hoje, ou melhor, tinha, mas não com acesso aos mais humildes, né? Então eles criam uma cultura da rua, uma cultura fortemente católica. Ele era católico, ele não era do candomblé, ele era católico, extremamente devoto de Nossa Senhora, sobretudo Nossa Senhora do Carmo, e super, hiper devoto de Santo Antônio. Eram dois sinais muito importantes e são ainda do Zé Pilintra original, devoto de Nossa Senhora do Carmo. Ele usava o escapular de Nossa Senhora do Carmo, que é uma espécie de talismã de proteção contra tudo, e era devotíssimo de Santo Antônio, frequentava as festas e os dias sagrados de um e de outro, e frequentava a missa. Mas era uma pessoa da sua cultura. Então, através da mãe, se conta que ele frequentava, que ele conhecia, a gente não conhece o grau de conhecimento e comprometimento dele, um culto que é chamado Jurema Sagrado. Vou falar disso agora, que é importante quando fala de Zé Pilintra. O que é isso? A Jurema Sagrada é um culto, não é uma religião, é um culto religioso. 99% ainda daqueles que praticam a Jurema no Nordeste são católico, apostólico, romano ali, fiel, né? E na igreja, às vezes até de ter compromisso com alguma irmandade, alguma devoção, dirigir aquela devoção popular. Mais tarde é que esses adeptos, como acontece hoje um pouco no Nordeste, sobretudo fora do Nordeste, é que são adeptos também de coordenação, candomblé ou Xangô, como chama o candomblé, sobretudo em Pernambuco, ou da Umbanda, como acontece no Sudeste, sobretudo. Mas ela, diferente da Umbanda, que é religião, da coordenação, que é religião, a Jurema não é uma religião, isso é um culto religioso. Como é que nasce a Jurema? Não dá para explicar como nasce, porque nós estamos falando de um culto milenar. Porque o culto da Jurema, que a gente tem em dois braços, é muito antigo, tanto um como o outro. O primeiro braço é a Jurema de Índio. A Jurema de Índio é a Jurema que o índio faz até hoje. Branco não entra. Tem branco que entra, mas é uma coisa de uma raridade imensa. Esse culto é feito de índio para o índio, ou seja, algumas nações indígenas do Nordeste conhecem a manipulação de duas plantas, e uma delas dá o nome ao culto, a esse exercício ritualístico que é Jurema. Jurema, que o índio fala, ele está falando do jeito dele, ele não está usando como a gente fala. A gente fala de uma planta e a gente já vai recorrer à nomenclatura científica para saber a família dela, o tipo dela, etc. Quando o caboclo, quando o índio fala Jurema, ele não está pensando nisso. Então, com o nome de Jurema, na tradição da Jurema de índio, tem um monte de coisas. Nesse monte de coisa vai ter planta, vai ter árvore, que a gente nem classifica dentro da nomenclatura científica de famílias, onde a gente normalmente vai agrupar o que a gente fala de Jurema, como das acácias e das mimosas. O índio fala Jurema aquilo que a tradição dele identificou. No popular, a gente identifica dois tipos de Jurema, mas é só no popular. Uma que fala que é Jurema branca e outra que fala que é Jurema preta. Mas o índio está pouco ligando.
Porque dependendo da região, o pajé fala Jurema branca. Só que na outra região do lado, o outro pajé vai falar que Jurema preta. Aí ele aponta, isso aqui é Jurema branca. No outro lugar, o pajé fala, não, isso é Jurema preta. Ou ele vai falar que é Jureminha, ou ele vai falar que é Jurema de feiticeiro, ou senão ele vai dar um outro nome e a gente vai ficar boiando. Então tem que ouvir o que o pajé falou. Esse pajé, ele aprendeu com um pajé que aprendeu com o outro, e isso vai se perdendo na noite dos tempos, e nenhum antropólogo sociólogo vai conseguir datar isso. É que nem quando a gente fala da ayahuasca, né? Da onde veio o culto Santo Daime. Há quanto tempo as nações indígenas do norte usam a ayahuasca? Não dá para falar, quer dizer, dá para fazer suposições, mas não dá para botar ali no papel. A mesma coisa a Jurema. Os dois cultos são muito antigos. Esse pajé centra o seu trabalho xamânico na Jurema, ou no que ele chama de Jurema. E no preparo de a gente que chama de um vinho, que é dado aos adeptos do culto, sobretudo num momento que também a gente que chama, branco carapalho, de iniciação, o índio não usa esse termo. Esse tal de vinho é feito de uma, vamos chamar assim, espécie de jurema, que ele pode chamar de branco ou de preto, que ele vai pegar a raiz, depois de uma série de cerimônias que ele falou, com o encantado, com o espírito residente ali, e ele vai pegar essa raiz, e essa raiz é batida na água. Depois que ele bateu essa raiz na água, ele vai administrar ali, vai misturar uma outra planta. Essa outra planta é secreta. Nenhum pajé vai falar para vocês qual é. E nenhum juremeiro caboclo que não é índio vai falar qual é. É segredo imortal. Só quem foi iniciado na Jurema e ascendeu a um grau, a gente pode dizer, de juremeiro, é que conhece qual é a outra planta. Na tradição que eu tive contato, o nome que eles davam para essa outra planta era um nome genérico, que era chamado jurme. Só que tem lugar do Nordeste que jurme é outro nome de Jurema, então vai fazer confusão de novo. Você precisa saber qual é. Você vai saber qual é quando o pajé ou quando o juremeiro te indicar isso aqui, porque aquilo é o segredo. Segredo de quê? Muito importante. Se eu ir lá no Matagora e pegar uma jurema preta, ou pegar uma jurema branca, eu tenho que conhecer que planta que é. Pegar aquela raiz, bater na água, rezar, e depois tomar, o que eu vou ter? Nada. Se eu fiz uma coisa meio forte, depois fermentou, eu vou ter dor de barriga. Eu não vou ver um passarinho voando, um espírito, uma estrela, eu não vou ver nem minha imaginação, porque eu vou estar com dor de barriga. Para a jurema funcionar, do ponto de vista químico, bioquímico, eu preciso da outra planta. A mesma coisa se eu for lá para o mato, lá no Amazonas, embora hoje já tem até em São Paulo gente que plantou. E vou fazer um santo daime, e eu pego só a folha rainha. E eu viro e reviro a folha, e fervo, coisa e tal, e tomar. Não vai acontecer absolutamente nada. Eu preciso do cipó jabuti. O cipó jabuti casou com a rainha, e eu tenho, do ponto de vista bioquímico, princípios ativos naquela bebida, que tem todos aqueles nomes científicos maravilhosos, né? DMT, armina, armalina, e assim vai, que vão agir em mim. Então tem toda uma explicação bem interessante a nível neurológico, que vai acontecer, e a gente sabe, aí sim eu vou poder entrar num estado alterado de consciência, e acontecer a miração, que é como a gente chama quando a gente vê a realidade espiritual, os mundos espirituais, que são fora e dentro de mim eles estão. Certo? A Jurema é a mesma coisa. Eu não estou falando de ciência, eu estou falando da realidade, de uma coisa bioquímica. Porque a bendita da outra planta é que vai agir lá na Jurema, que está lá feitinha, e vai fazer ela acontecer. Isso acontece a nível
real, não é espiritual, é uma coisa, como eu falei, bioquímica. Por quê? Porque a Jurema tem a mesma coisa, tem DMT, tem argina, tem armalina, tem as mesmas coisas que tem a ayahuasca. Se eu fizer aqui um copo padrão de daime e um copo padrão de Jurema, o copo padrão de Jurema é 3 vezes mais forte que o copo de daime. É uma coisa que você tem que trabalhar com muito rigor, com muita seriedade. E o índio sabe tudo. O índio, se dá Jurema para alguém e a pessoa começa a passar mal, que é uma coisa muito comum, por causa da presença do DMT, não vou me estender muito sobre isso, porque eu falo de Zé Pirita, mas só para dar o que o Zé Pirita, onde ele se meteu, né? Vamos dizer, se a pessoa passa mal, porque quando a gente toma alguma coisa, o DMT age, ele age a partir do intestino, que é ali que ele vai ser processado, então assim, é simples de falar, a pessoa pode ter, é muito possível ela ter enjoo, é muito possível ela apresentar sentiria depois. E aí acabou essas visões. A visão nem começou, a pessoa já está mal. O pajé, ele vai lá, ele canta no ouvido da pessoa um canto sagrado. E a pessoa melhora. Isso não dá para fazer em laboratório. Tem que ter, além da tecnologia da planta, a tecnologia espiritual. E essa só o pajé tem. E é um pajé especial que é o pajé juremeiro. Então, esse tipo de Jurema existe até hoje, agora não interessa. No século XVII, começaram a chegar na região, estou falando do Nordeste, sobretudo Paraíba, degredados de Portugal. Aí vamos dizer assim, a Inquisição pegou uns caras lá que achou que tinham conceitos, doutrina, comportamentos que não concordavam com a Igreja Católica Apostólica Romana, a grosso modo. E optaram, muitas vezes, em vez de justiçar aquele cara lá, mandar para cá. Ser mandado para o Brasil era a mesma coisa que você passar a vida inteira no cárcere. Eles consideravam isso e mandavam para cá. Veio um monte de gente para cá degradado. E veio também bruxos. No bom sentido. Bruxo o quê? Curandeiros portugueses. Esses curandeiros, curandeiras, portugueses eram chamados de mestres e mestras. Era um título de respeito. E chegaram no Nordeste. Na Paraíba, essas pessoas começaram a viver, começaram a se socializar. E aquelas pessoas tinham um dom, eles tinham conhecimento, e começaram a compreender, estudar e perguntar das ervas que curavam, que ajudavam, que muitos eles não conheciam, porque eles estavam lá em Portugal. E quem nos ajudou? Os índios. E algumas dessas pessoas conheceram os pajés. E houve uma troca de conhecimento iniciático. Dessa troca de conhecimento iniciático nasceu a Jurema Cabocla. Não é a Jurema de índio, porque o pajé fecha a boca para branco. Mas a Jurema Cabocla foi a união do saber do mestre curandeiro bruxo de Portugal e o saber do mestre brasileiro, nosso pajé. E uma das coisas que os portugueses iniciados aprenderam foi lidar com a Jurema, porque o pajé cantou o segredo da outra planta. E aí nasceu o que a gente conhece hoje de Jurema. Tem lugar no Nordeste que é chamado de catimbó. Tem lugar do Nordeste que se você fala catimbó, o pessoal vira a cara, porque tem lugar que catimbó é sinônimo de magia negra. Ninguém fala catimbó. Tem lugar do Nordeste que não fala nem Jurema, nem catimbó, fala toré, sobretudo no Piauí. Tem lugar do Nordeste que não fala nem nada disso, fala que eu faço mesa branca, né? Eu conheci uma grande juremeira, Pernambuco, e ela falava: a senhora faz o quê? Eu faço mesa branca. Não, a senhora é juremeira. Não sou, eu faço mesa branca. E quando ela fazia o trabalho dela, era uma jurema de alta qualidade, mas o costume da região dela é mesa branca. Não é religião, não é espiritismo de Kardec, embora pegou o nome, é mesa branca. O Zé conheceu isso, como eu falei. Ele conheceu como? Ele frequentou, levado pela mãe, provavelmente, com certeza. Mas até que ponto ele foi? Será que ele se iniciou?
será que ele foi chamado, ele gostava tanto que ele foi chamado pelo juremeiro, pelo chefe, pelo presidente, depende de como chama no lugar, e falou, eu te inicio, vou te preparar, e ele bebeu a jurema? Porque quando você bebe a jurema, essa jurema que eu falei que é batida, que não pode entrar álcool, essa jurema não pode entrar nada de álcool, é só água e a outra planta milagrosa, e aquilo fermenta e acabou. O nome vinho dá da fermentação natural da coisa, mas não que foi adicionado álcool lá. Se ele bebeu aquilo, ele viajou, no bom sentido mesmo, para os mundos invisíveis. Mundo esse que na tradição da Jurema é composto de 7 impérios. Cada império é um universo, tipo ficção científica mesmo, né? Onde nesse universo você tem países, você tem regiões, estados, cidades. Alguns lugares desses parecem lugar de conto de fadas, com castelos, seres estranhos e gente morando lá. Tem império onde moram profetas da Bíblia. Então é uma coisa assim de doido, também no bom sentido. Um mundo cheio de conhecimento, onde o juremeiro vai viajar lá. Aquele que foi iniciado viaja e aprende direto com os espíritos, como faz o pajé. E quando ele volta desse trânsito, e dependendo da casa, pode durar, da casa do centro onde ele tomou, pode variar de 6 a 12 horas, porque o DMT é forte, a ação dele no organismo, ele volta sabendo um monte de coisa. Ele volta com um conhecimento adquirido lá, e não aqui, passado de boca ao ouvido. Então isso não tem preço. Antigamente, quando o juremeiro voltava, passado um tempo, no seu corpo nascia uma marca sagrada. Essa marca sagrada podia ser na mão, no braço, em algum outro lugar do corpo, sobretudo na parte superior, que indicava que ele foi iniciado, na verdade, é lá no mundo espiritual mesmo. Com o tempo isso desapareceu. Por quê? Porque o corpo da gente está avacalhado. A água que nós bebemos é ruim, o ar que nós respiramos é ruim, a comida que nós comemos é envenenada, é agrotóxico, a gente não anda mais com o pé na terra, a gente não comunga tanto com a natureza, e o nosso corpo é fraco em relação ao corpo dos nossos ancestrais. Então, o corpo não responde mais aos apelos espirituais como antes. Então, algumas casas do Nordeste, sentindo essa fraqueza, a gente não é tão bom que nos espíritos antigamente não, é? Eles começaram a implantar no corpo sementes de jurema preta. Se fazem incisões, que pode ser mais de uma, são incisões bem feitas, pequenas, não profundas, e debaixo da pele é colocada uma semente de jurema preta, e aquilo tem uma rápida cicatrização, e ela fica ali. Esse é o sinal da iniciação. Com o tempo, isso também deixou de ser feito. Então, raras casas do Nordeste fazem isso. Esse sinal foi compreendido pelos não iniciados como sinal de fechamento de corpo. E é uma coisa que sempre se repetiu quando a gente estuda a história do Zé, que ele tinha o corpo fechado. Ele tinha o corpo fechado e tinha a marca no corpo de fechamento do corpo. Então a gente desconfia que em vida ele, além de frequentar como milhões de nordestinos da época dele, um dia frequentaram o vírus, souberam alguma coisa da Jurema, ele também foi iniciado. Há mais um item interessante disso. Por exemplo, Umbanda. Vai numa sessão, quem baixa na Umbanda? Os espíritos comprometidos com a egrégora da Umbanda. Baixa lá o caboclo, preto velho, criança, Exus, etc, etc. Na Jurema não. A Jurema é diferente. Quem baixa na Jurema? Os espíritos comprometidos com a Jurema, mas que em vida foram juremados. Ou seja, que em vida beberam Jurema e foram iniciados. Na Jurema nordestina que eu estou falando, sobretudo do Vaticano, né, da Jurema, que é a Paraíba, que é onde tudo começou, é assim que se entende. O espírito que baixa no Jurema
é um espírito que tem afinidade com a egrégora e em vida foi Jurema. Ele bebeu Jurema e por isso, depois da morte dele, ele se agregou no astral superior à egrégora da Jurema. Essa tradição passa um pouquinho para a Umbanda, porque nós temos cânticos que falam sobre isso. Muitos cânticos, outros cantados da Umbanda, que falam da Jurema, do iniciado da Jurema, que o caboclo bebeu Jurema, o caboclo se levantou. Se levantou é porque a iniciação da Jurema é chamada de tombo em alguns lugares. Que quando a gente bebe aquele negócio, você tomba mesmo, por causa da ação do DMT, armina, armalina e todo mundo que tem lá, né, os princípios ativos. Então, dura 6, 7, 8, 12 horas e depois você é ajudado a levantar no final do transe. Porque você sente que renasceu. Sua vida começou agora. Caboclo bebeu Jurema, caboclo se levantou. Caboclo bebeu Jurema, caboclo se levantou. Isso é ponto cantado da Umbanda. Então, a Jurema ajudou muito no imaginário, nas coisas da Umbanda. Então, outra coisa. Se ele tinha ficado no contexto, que a gente está falando que ele não era de coordenação, até porque coordenação nessa época não tinha esse negócio de fechar corpo. Isso começou depois, por influência da Jurema, né? E se ele baixou no catimbó, baixou na Jurema depois de morto, é porque ele foi iniciado em vida, porque esse é o que diz no catecismo da Jurema, que só o espírito juremado baixa lá. Baixa caboclo na Jurema, baixa, mas baixa caboclo juremado, porque se a gente pegar a maioria dos caboclos índios do Brasil, não são juremados. Hoje tem Jurema no norte, tem Jurema no Amazonas, mas essa época não tinha centro, claro, de Jurema. Ou seja, os pajés do Amazonas conheciam a ayahuasca, mas não conheciam o Jurema, que não nascia nem lá o arbusto, quando ele é arbusto, a árvore, quando a árvore se varia, não nascia lá, nascia no Nordeste. Tem isso também, como não nasce aqui, né? A menos que você plante, tudo direitinho, mas não é natural. Então, tudo leva a crer, mediante essa investigação, que o Zé conheceu Jurema e bebeu esse Juremou e pronto. E ele viveu assim, ele vivia de quê? A tradição diz que ele fazia pequenos serviços de ajudante no porto. Na estiva ele trabalhava e assim ele foi vivendo. Ninguém sabe ao certo como e quando ele morreu, nem as fontes que falaram com a gente. Há duas teorias. Teoria número 1. Ele morre numa emboscada onde um inimigo o pega sem ele perceber. Tem aquele folclore que ele era super bom de briga, esse foi criado no Rio de Janeiro. Mas mesmo uma pessoa super boa de briga falha, ou quando é pego de surpresa, não tem como duvidar. Então, essa é a primeira teoria. A segunda, que nós acreditamos que é mais verdadeira. Ele viveu, trabalhou e foi envelhecendo, e conta a tradição que ele sai da capital e vai sertão adentro, e lá morre na boa, tranquilo, de morte morrida, né? Na cama, cercado com seus irmãos e seus familiares, porque também na Jurema se fala da família de Zé Pilintra. A família de Zé Pilintra, seus irmãos, se tornaram também espíritos da Jurema, e lá ele morreu tranquilo. Eu creio nisso, acho que isso tem uma lógica maior e também faz jus a um ser de luz e força como Zé Pilintra, que não ia morrer numa emboscada. Esses seres são protegidos, têm uma missão a cumprir, e ele teve lá a sua vida, que não conhecemos direito, e morreu sossegado. Ele merecia morrer sossegado. Morreu, o que aconteceu? Virou mestre de Jurema, do astral. Aí nós temos as seguintes tradições. Numa mesa de Jurema, que o ritual básico da Jurema chamado de mesa, toda a referência que eu estou dando de Jurema é da Jurema paraibana. Por quê? Porque lá é onde a coisa nasceu. Então hoje tem várias escolas e várias maneiras de se fazer Jurema, de se fazer uma gira de Jurema, que é uma mesa. Então eu estou sempre me baseando na raiz da coisa da Paraíba, que é que eu posso falar, que além de estudar, fui lá fazer as coisas. Então, baixou na mesa, baixou no ritual.
era um ritual como qualquer outro. Se abriu a mesa, se cantou, se enfumaçou a mesa, que é um ritual que faz com o cachimbo ao contrário, com várias ervas e coisa e tal. E canta mais, os cantos são chamados de linhos, a Jurema tem esse vocabulário. E aí se manifestou o mestre-presidente, que é o mestre do astral, que incorpora o que a gente pode chamar uma banda de médium, que está dirigindo o trabalho, e depois vem outro. E nesse negócio de vir outros veio um, que até então não tinha vindo. E quando ele veio, ele se apresenta como o mestre Zé Pinto. E ninguém conhecia aquela entidade. Porque o Zé Pinto era um homem comum, né? Não era um homem famoso. E a partir daquele momento, ele começa a trabalhar. E as pessoas que frequentavam a Jurema, sobretudo como tem a clientela da Umbanda, que vai aos terreiros por necessidade, também porque gosta, mas a maioria por necessidade, começou a perceber que aquele espírito era descolado. Ele trabalhava de várias maneiras, ele tinha um poder de ação, um diálogo muito confortável, ele animava as pessoas que estavam depressivas, ele conversava com todo mundo, porque na Jurema tem muito mestre sisudo, inquieto, que fala pouco. É característica da Jurema nordestina e sobretudo da paraibana. E nem todos os mestres fazem tudo. Os mestres da Jurema são especialistas, que nem a gente vai no médico. Tem obstetra, pediatra. Eu sei que tem o clínico geral também, mas a rigor, cada mestre sou curandeiro e mexo com ele. Eu ponho o osso no lugar. Eu aconselho para assuntos de amor e casamento. Eu destruo o trabalho de magia negra. Nem todo mestre faz tudo. Mas o Zé fazia tudo. E ele foi ficando popular, a ponto de, em Pernambuco, o povo dá o título de rei da Jurema. Em outros lugares dão o título de príncipe da Jurema. Então o status dele, a fama dele foi crescendo. E de fato, ele ficou o mestre mais famoso da Jurema. Em alguns lugares o Zé Pilintra perdia em fama para um outro mestre também muito conhecido no Nordeste, que é o mestre Carlos da Jurema, que não tem Jurema sem mestre Carlos e sem Zé Pilintra. Depois o pessoal começou a falar, né? Então tem lugar que ficava no bom sentido uma rivalidade de quem fazia mais, porque também o mestre Carlos faz tudo, fala, é animado. O Zé é mais animado que o Carlos, porém não é debochado. A figura do Zé Pilintra um pouco mais, não vou dizer o termo debochado, mas um pouco mais alegre, ela é plasmada no Rio de Janeiro em cima do malandro carioca. Porque os mestres da Jurema todos, eles podem ser animados, mas eles são cabra macho do Nordeste. Falou, não fez, não tem mais vez. São moralistas, ele dá a palavra, eu vou fazer. Se ele fala eu vou fazer, ele faz. Se você fala para ele que vai fazer, ele espera você fazer. Se você não fez, não tem outra chance. Ainda é assim. E aí a coisa foi crescendo. E vai passando tudo. E vai passando tudo. Bom, vamos para o Rio de Janeiro. Na época que eu estou falando, não tinha ainda Umbanda. A Umbanda não tinha nascido. O que tinha no Rio? Cu de nação, as várias nações do candomblé. Algumas misturavam nações, normal, embora tinha o candomblé queto, tinha o candomblé Angola, tinha outros cultos que foram desaparecendo, como a linha de Guiné, praticamente desapareceu, que era um outro culto de influência banto. Tinha a Quimbanda Puncá, que é uma Quimbanda mais pura, que foi desaparecendo. E tinha a tal da Macumba, que hoje ficou uma palavra pejorativa. Mas que se a gente pudesse voltar no tempo e ir para um terreiro de macumba, que funcionava sobretudo no morro, não tinha nada de errado lá. Mas quem falava que macumba era magia negra era o branco burguês que morava nos bairros chiques. O povo não falava isso. Claro, tinha feiticeiro, tinha mago negro, mas tinha mago em qualquer lugar, até em bairro chique, né? E que era macumba? Macumba era uma síntese de africanidades, ou seja, de tradições espirituais vindas da manhã, que não tinha organização.
como tem impugnação, tem começo, meio e fim, iniciação, preceito, quisília, coisa e tal. Na macumba não. Como era uma sessão de macumba? Começava lá no morro, começava a bater, né? Começava canto, coisa e tal, abria, isso, invocava, rezava, e os médiuns estavam rodando, como acontece em impugnação, em alguns, ou na maioria, e começavam a incorporar. E de repente incorporavam um orixá lá algum, incorporavam um orixá Oxóssi lá, incorporavam um preto velho aqui, uma preta velha ali, o Exu lá, a pombagira do outro lado, o caboclo não sei aonde, e todo mundo na boa, sem organização, incorporando assim. Aí o povo se dirigia a quem mais se identificasse, ou quem ele sabia, não, aquele caboclo é bom para dar passa, aquele preto velho é bom para tirar as tira, aquele Exu lá é legal para fazer isso, aquela. Então as pessoas, sem precisar pegar ficha, senha, nada, se dirigiam aos médios incorporados e iam lá, né? Eu vou abraçar o Ogum, que é meu pai, eu vou dar um abraço no meu Xum, que é minha mãe, agora eu vou conversar com o preto velho, que ele está me tratando da saúde da perna que eu machuquei, Deus o livre. Aí depois eu vou falar com a pombagira porque eu gosto dela, não vou pedir nada, mas eu acho ela legal. E ela gosta de mim também, é minha amiga. E ficava a noite inteira. Terminava uma macumba, como fala, nas músicas e tal, quando o sol nascia. E todo mundo ia embora satisfeito. E podia entrar a hora que quiser e sair a hora que quiser. Era assim a macumba. O dono da macumba, que era o pai ou mãe de santo, controlava tudo isso, tem a quem ajudava, já tinha a figura do cambono, mantinha a ordem, né, das pessoas, empurra, fala, estava muito cheio, coisa e tal, e mantinha uma certa ética, porque ele confiava nas entidades e no médico que estava lá, que não iam mudar de bando, ou seja, não iam trabalhar com feitiçaria, no nosso sentido. E assim era a macumba, foi durante muito tempo. Era criticada, sim, por quem? Branco e burguês. Era perseguida, sim, pela polícia, pela força pública na época, né? A serviço de quem? Das mesmas pessoas. Então a gente ficou com essa mentalidade da macumba. Ou seja, tudo que era coisa ruim, de feitiço, ficou com sinônimo de macumba. E aí a gente, como também não tem tanta informação do que ela era, ficou assim, mas historicamente ela era assim. Era uma coisa muito à vontade. Tem terreiro no Rio que só tem nome de Umbanda na porta, na placa, porque ele continua fiel à macumba. Trabalha do mesmo jeito, com as mesmas características, né? É bastante interessante, é bastante curioso. Às vezes esse tipo de terreiro, o povo fala que é de Quimbanda. Quimbanda com quê? Que ficou a duplo da Umbanda, o espelho da Umbanda. Mas na verdade não é quem Quimbanda, é a tal da macumba que morreu. Continua viva, né? Misturando a tradição do negro banto, com o negro iorubá, com o jeito, com tudo, mais coisa de índio, mais coisa de branco e outros que apareceram. Lá eles acharam que serviam, botaram lá e trabalharam. Bom, o Zé, por um mecanismo espírito do Zé Pilintra, do mestre Zé Pilintra da Jurema, por um mecanismo de ordem espiritual, que também a gente desconhece, resolveu baixar na macumba. E ao baixar na macumba, o Zé tinha que assumir uma identidade. Porque embora a bagunça existia na macumba, tudo tinha identidade. Orixá é orixá, preto velho é preto velho, Exu é Exu, caboclo é caboclo. O caboclo tinha um jeito, o preto velho tinha outro jeito, o orixá tinha os seus jeitos, suas danças, seus costumes, sua roupa, sua guia. O que o Zé ia fazer? Foi um problema que eu acho que ele foi, ou ele resolveu logo, ou ele foi pedir auxílio para algum companheiro mais velho do astral, né? O fato é que a primeira vez que ele se manifesta na macumba, ele faz como um Exu. Porque ele não dava para vir como preto velho. Ele era um mestre de Jurema. Um mestre acostumado a taé, falar alto, trabalhar com outros elementos que não necessariamente o pito, o cachimbinho, o charuto, embora na Jurema se use muito cachimbo, e o próprio Zé Pilintra na Jurema usa cachimbo, mas é um cachimbo distinto do pito, do preto velho, onde ele
faz 1001 misturas de ervas segundo suas necessidades. E normalmente o preto velho está feliz da vida fumando o seu tabaquinho, tranquilo, sentado, quieto, porque o trabalho dele é outro. Não dava para ir como caboclo, porque ele não assumia uma identidade indígena. Nessa época não existia a linha de baiano, e se existisse, ele se adequava mais. A linha de baiano nasce em Umbanda por volta de 1970, 60, metade de 1965, 66 a 70. Nessa época não tinha, né? Não tinha nem Umbanda, na verdade. Então, ele baixa como Exu. Também surpresa, porque antes ninguém conhecia, o pessoal conhecia Exu Tranca-Rua, Exu Tiriri, Exu Marabô, e a maioria dos que nós temos nos nossos terreiros de Umbanda hoje. Mas chamou o Exu Zé Pilintra, foi uma surpresa, porque ele se mostrou um Exu falante, um Exu poderoso, um Exu de múltiplas especialidades, porque na Macumba Exu também tinha especialidade. Tranca-Rua vinha só para isso, o Tiriri vinha só para aquilo, porque eles estavam muito próximos das funções dos orixás que eles vinham trabalhar, né? Então isso foi também diluindo. Hoje na Umbanda, por exemplo, vem um tranca-ruas. Embora a gente a princípio identifique dentro da vibração de Ogum, mas nem sempre é assim, porque aquele filho pode ser filho de Oxalá com Oxum, e tem um tranca-rua. O outro é filho de Oxóssi com Iemanjá, e tem tranca-rua. Então não é necessariamente que ele veio só para quem é filho de Ogum. Mas na época era Macumba, por estar mais próximo do Buginação, os Exus tinham as especialidades um pouco que vibrando com o orixá que o médium carregava ali, né? O pai como mãe, ou seja, o orixá masculino, o orixá feminino, pai e mãe. Mas o Zé Pilintra já quebrou a regra de novo. E ele começou a ganhar, que nem na Jurema, um lugar no coração daquelas pessoas. E ficou famoso o Exu Zé Pilintra da Macumba. Muito famoso. Nessa época tinha duas entidades famosas, não vou dizer de esquerda, porque não tinha esquerda na Macumba, porque também não tinha direita, né? Mas como se tratava de Exu e Pombagira, tinha os dois famosos, que eram o Zé Pilintra e a Pombagira Maria Padilha. Faço um parênteses para falar um pouquinho dela rapidamente. Da onde veio Maria Padilha? Da Jurema. Maria Padilha, antes dela aparecer na Macumba Carioca como Pombagira, ela era há muito tempo mestra Maria Padilha da Jurema. Os degredados de Portugal é que trouxeram o de Maria Padilha. Maria Padilha existiu no século XIII na corte de Castela, onde hoje é a Espanha, mas era o reino independente, o reino de Castela. Ela era uma mulher inteligentíssima, cultíssima, que sabia desde fazer uma boa comida com especiarias diferentes até de curar, conhecia astrologia, conhecia ciência, conversava com homens de saber, assim, uma época que a mulher não abria nem a boca, porque a mulher não podia ser educada, não podia aprender a ler, ela lia, sabia tudo, tinha biblioteca, era uma mulher extraordinária. E era uma bruxa, uma curandeira. Bruxa aqui que eu vou falar é sempre no sentido positivo, né? Uma curandeira, uma xamã. Morreu, começaram a cultuar ela. Quando no século XVII a turma chega de Portugal, não da Espanha, para cá, as bruxas portuguesas cultuavam ela. Faço um parênteses dentro do parênteses. Eu fiz confusão de data. Não é século XIII, é século XVI da Maria Padilha. Século XIII é outra que se apresentou como Pombagira, que era famosa, essa de Portugal, que era a bruxa de Évora. Às vezes quando eu estou falando da Maria Padilha, eu confundo com a bruxa de Évora. Bruxa de Évora, século XIII, Maria Padilha, século XVI. As duas chegaram para cá na Jurema, foram cultuadas, baixaram e trabalharam muito. Depois foram para Macumba. E lá estava ela, Maria Padilha trabalhando. Maria Padilha se apresentava muito séria. Era uma dona de saber, uma mulher poderosa. Nessa época, não necessariamente na Macumba, a Pombagira estava associada a sexo. Prostituta, mulher da vida, mulher da rua. Não, elas estavam associadas à função de curandeira bruxa. Só que como a Macumba agregava todas as almas, algumas prostitutas baixavam também como vinham ajudar, aconselhar
naquilo que elas sabiam melhor. E elas tinham e têm uma grande experiência ao lidar com o afetivo e conceitual, vai dizer que não. E na época elas iam, algumas, que por algum motivo que a gente desconhece, se agregaram como almas trabalhadoras à egrégora e iam lá baixar. Então depois é que ficou sinônimo quase de pombagira, uma prostituta baixou no lugar lá. Na época não era assim. E aí, fecha parênteses, Zé Pilintra continuou a sua história. Passa tempo, nasce a Umbanda. Quando a Umbanda nasce também lá no Rio, o trabalho com Exu no começo era inexistente, para não dizer inexistente, era muito fechado. Muito fechado. Com o tempo, começou a deixar de ser tão fechado. E nessa história, o Zé Pilintra começou, e continuou, na verdade, trabalhando dentro da linha de esquerda. Até que nasce a linha dos baianos. Nasce espontaneamente a linha dos baianos. Na época que eu falei, e o Zé começa a aparecer mais na linha de baiano. Mais abaianado, porque quando ele baixava como Exu, ele estava mais exuizado, né? Porque não se trabalhava com o mestre de Jurema na macumba. Os mestres que baixavam aos montes, e as mestras que baixavam aos montes, como eu falei, Bruxa de Ébora, Maria Padilha, Maria Navalha, não sei o que lá, elas acabaram tendo a linguagem de pombagira, como aqueles que se apresentaram mestres como Exu e Exu. Depois, com a Umbanda um pouco se adequando aos vários tipos de linguagens, e as entidades junto, se adequando, vão se adequando a outras maneiras de ser, como o baiano. Quando eu estava na Bahia, fiquei um tempo lá fazendo pesquisa, a gente contava da Umbanda aqui, todo mundo dava risada quando falava de linha do baiano. Eu falava, vocês paulistas têm muita imaginação mesmo, né? E no começo eu até fui ingênuo de perguntar, falei, ué, vocês não trabalham com linha de baiano? Aí o pessoal ria mais. Ele falava, ué, em São Paulo vocês trabalham com linha de paulista? Aí eu falei, meu, ele foi claro, né? Ele falou, isso não existe. Ele falou, mas não tem nem alguma coisa parecida? Na Umbanda baiana, ele falou, tem. O que é isso? É quando os terreiros de Umbanda trabalham com linha de mestre, porque não é Jurema, porque Jurema é um culto dependente, mas tem terreiro, etc., de Umbanda que a gira de mestre, como gira de caboclo, gira de esquerda, gira de muito velho, gira de mestre. Na gira de mestre fez o mestre de Jurema. Beleza, agora entendi. Mas não é todo terreiro que trabalha assim. Tá. Mas aqui tinha a linha de baiano. Então o Zé e outros, o Zé do Coco é um baiano típico da linha de baiano, mas ele antes de trabalhar foi tinha linha de baiano. Começaram a aparecer na linha de baiano e usaram uma linguagem que nós paulistas chamamos de linha de baiano, que na verdade deve se chamar de linha de nordestino, porque as características da linha de baiano são mais para cima do que para Bahia, como certas expressões como Oxê, baiano não fala Oxê. No seu baiano que está mais para cima, quase fronteira, o Pernambuco do estado. O baiano do miolo ali desconhece certas expressões que se usam na linha do baiano, que mostra que 90% dos trabalhadores espirituais da linha do baiano são de outros estados do Nordeste, né? Sobretudo Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Piauí, etc. Mas começou a linha baiana, já começou a trabalhar lá. Na linha de baiano é que ele começou a se moldar naquela imagem que já existia antes do malandro carioca, vestido com chapéu, isso vermelho, às vezes com esse mesmo cravo na lapela e tudo. E aí não deu para separar. Com o tempo, aquilo, a Umbanda vai indo, e aí nasce, que é uma coisa recente, do jeito que nós conhecemos agora, é bem recente. Nasce no Rio de Janeiro na década de 80. 80, na verdade, mais para 90. A linha dos malandros. Hoje é uma linha separada na Umbanda carioca, né? Às vezes ela estava atrelada
a linha de esquerda, às vezes a linha de baiano, mas hoje é uma linha independente. A linha dos malandros hoje, ela nasce nos morros cariocas. A linha dos malandros nasce no morro onde algumas entidades de malandro do morro mesmo, para ser um pouco mais generoso, falam malandro de morro, porque na verdade era o traficante. O morro começa a baixar para prestar auxílio. Por que isso? Porque, querendo ou não querendo, alguns traficantes assumiam certas responsabilidades sociais da sua comunidade. Eles traficavam, eram marginais, mas ajudavam um, ajudavam o outro, pagavam o tal para um, faziam o favor para o outro. E dentro dessa visão, alguns voltaram para ajudar depois de mortos. É um mérito difícil de discutir, mas é uma realidade que acontece lá. Alguns desses malandros acabaram com o tempo se confundindo com os Zé Pilintra. Porque, por exemplo, tem um que chama Terno Branco, que vinha já na esquerda, vinha como Exu Terno Branco, super conhecido na macumba carioca, inclusive. Esse Terno Branco, até pelo apelo do nome, veio se confundir com Zé Pilintra algumas vezes. E assim vai. Então, a última manifestação do Zé foi dentro da linha de malandro do Rio de Janeiro, que ficou um Zé um pouco mais apimentado, porque na linha de baiano ele está mais soft, está mais claro, vamos dizer assim, mais alegre e mais luminoso um pouquinho. Luminoso no sentido que às vezes na linha de baiano que a gente examina no Rio, no morro, às vezes não criticando o morro, mas digo, é um fenômeno cultural que tem que observar. A linha de baiano às vezes se presta a alguns trabalhos meio estranhos do ponto de vista étnico. É só para... Não digo que isso é sempre assim em todo lugar do terreiro, não. Mas normalmente fica um pouco estranho o negócio. Enfim, não estou criticando a linha de malandro, pelo amor de Deus, mas constatamos, pesquisa. Uma outra coisa interessante. Na Jurema, o Zé vinha com a família muitas vezes trabalhando. Quais são os familiares do Zé? Pelo menos a tradição diz que era familiar do Zé. O mais conhecido é o Zé Felintra. Aliás, aí tem uma curiosidade. Como o Zé se chamava? Ele se chamava José Pelintra? Não. O que a pesquisa diz? Porque tem um monte de nomes de Zé. Um dia eu peguei um livro, tinha uns 4 nomes. Zé dos Anjos, Zé da Silva, Zé dos Santos. Que diz... Tudo bem, pode ser, são outras entidades. O que a tradição diz? Existia em Pernambuco uma família Felintra, na época que Felintra se escrevia com PH. Essa família existia lá. E o nome que a gente encontra é José Felintra, que era o nome do Zé, atribuído a ele, a esse Zé original. Só que aí acabaram distinguindo, porque ficou um Pelintra, por causa que, talvez porque se esqueceu a pronúncia do PH com F. Então tinha o Zé Pilintra, o original, e o Zé Felintra, irmão do Zé. O Zé Felintra, o mestre Zé Felintra, ainda baixa na Jurema. Ele é bem parecido com o Zé. Ele é um pouco mais sisudo, talvez porque ele se apresente, uma maneira de se apresentar. O espírito não tem idade, né? Mais velho. Então ele não é tão falante. O outro irmão, esse mais velho dos dois, é chamado Cego Velho. O mestre Cego Velho, que é um nome bem popular, é bem mais sisudo, mas tem o mesmo jogo de cintura e trabalha com tudo, como o Zé Pelintra e o Zé Felintra. Cego Velho. Perdão, às vezes ele é chamado Cego Velho da Gota Serena, mas é mais popularmente conhecido como Mestre Cego Velho. O outro, também bastante conhecido, é Zé Pretinho. Esse se confunde muito com o Zé. Em algumas juremas, em algumas macumbas, em algumas umbandas. A ponto que quando o pessoal começou a fazer a imagem, algumas fábricas começaram a fazer a imagem do Zé, começaram a fazer a imagem do Zé Pretinho, na mesma forma. Então a imagem do Zé Pretinho é igualzinha do Zé, só que o terninho, calça, tudo, é pintado de preto, e o chapéu também. Mas é a mesma forma, né? Zé, né? Pretinho, Zé.
O Zé Pretinho já é muito mais brincalhão, muito mais engraçado, e na macumba carioca adquiriu a fama de ser mulherengo. Fama essa que o Zé paga o papo. Porque o mestre Zé Pilintra, ele brinca, mas ele é. O Zé Pilintra que tira sarro, às vezes mexe com as meninas. Aí isso às vezes, mas cuidado para não dar abuso. Esse é muito interessante, o Zé Pretinho. O livro tradicional dele fala: ô Zé Pretinho, enganador, engana as filhas alheias com mensagem de amor. Tem variações. Então ficou as características, até aparece no olhinho, que é como a gente chama o ponto cantado da Jurema. Mulher tem. A mais famosa é Maria Pelintra. Mestra Maria Pelintra é uma mestra para ninguém botar defeito, faz de tudo também, que é da família, né? Aconselha, conta caso, ajuda homem, ajuda mulher, tudo que pedir para ela, ela trabalha. É a mais conhecida mestra Maria Pelintra. É representada como uma preta velha, mas sem estar curvada. Preta, saia branca, lenço branco na cabeça, né? Trabalhando ali na boca. A Jurema trabalha com cachimbo, mas não está, né? Tá perto, vamos dizer assim, moça, vamos dizer assim, madura. Essa é a família tradicional do Zé. O que vai acontecer? Recentemente, uma curiosidade interessante, começou espontaneamente um movimento em torno do Zé Pilintra. Os mestres mais velhos, alguns até já falecidos, de repente receberam mensagens espirituais de que esse Zé Pilintra original não baixava mais. Quem deu a mensagem foi o próprio. O Zé Pilintra primeiro, chefe desse exército, dessa irmandade, dessa fraternidade astral, não baixa mais. Por quê? Porque ele... O mundo espiritual é dinâmico, o mundo espiritual não é estático, parado que nem o nosso, né? O nosso é muito movimentado, mas em relação ao espiritual, ao mundo do espírito, o nosso mundo é paradão. Então imagina como deve ser lá. O mundo espiritual tem movimento. Então o Zé Pilintra acumulou méritos, muitos méritos, pela caridade que ele fez. E ele foi para um outro departamento vibratório, assumir outras responsabilidades. E isso muda do ponto de vista vibracional. Esse Zé hoje se chama Zé da Luz. Isso não é coisa de New Age. Isso é coisa que veio lá dos mestres sertão. Zé da Luz. E o Zé da Luz está cuidando de outra coisa, não baixa mais. E um outro Zé, naturalmente, um outro Zé Pilintra, dessa irmandade, assumir o lugar dele como o primeiro Zé, o cara que está no controle da coisa. Isso acontece com as entidades. Todas as entidades têm um chefe que tem o mesmo nome e tem as outras que assumem aquele nome, né? Algo como uma marca registrada mesmo, porque todos tranca-rua trabalham dentro do mesmo ponto vibratório. E a mesma coisa um caboclo coral, a mesma coisa um pajão de Angora se vai e o Zé Pilintra. Só que esse primeiro foi para outro. Quase como assim, se quiser usar o vocabulário do Age, quase como um mestre ascensionado. Como aquilo ocorreu ali, ocorreu lá, nós estamos falando ainda do sertãozão. Não estamos falando de internet, que alguém pôs uma lista de discussão de catimbó. Não sabe do Zé da Luz. Não. É um mestre aqui falando em Alagoas, lá no interior. Aí lá no Paraíba, lá não sei onde, o outro mestre falou também. Às vezes um anos distante um do outro. Quando a gente vê hoje, se criou um culto do Zé da Luz. Porque, bom, se ele não baixa mais, a gente não vai fazer o culto mais na Jurema. Se ele não baixa mais, vamos fazer o culto na Umbanda melhor. Porque não vamos ter a presença dele, já foi. Mas nós vamos fazer o culto do Zé da Luz. Então é um culto independente. A coisa está tomando uma forma tão interessante que quase está nascendo uma religião nova em torno do Zé da Luz, o culto do Zé da Luz, que é um culto que não se faz nem com oferenda, porque a coisa é vela, uma vela branca, as orações, terço,
meditações, uma coisa interessante, viu, que está acontecendo. E esse Zé da Luz age. A vibração do Zé da Luz é como se fosse assim uma vibração angélica, diferente da vibração dos guias espirituais, que tem suas características, né? Uma coisa muito interessante. Aí não adianta eu falar, você tem que fazer experiência, né? Invoca o Zé da Luz, fiz uma vela, medita com esse nome, reza. A gente imagina como ele seria, não é mais naquele formatão que a gente conhece, né? Quem é Zé da Luz? Ele responderá. Interessante, qual será o trabalho dele agora, né? Esse primeiro Zé Pilintra. Qual será? Por que ele está organizando esse movimento? O que ele quer? Porque é um espírito ativo pra caramba, olha a história dele, né? O que será que ele quer? Vamos aguardar. Estamos todos ansiosos para saber. E aqueles que gostam do Zé Pilintra, nos irmanando a esta fraternidade que está nascendo através dessa bandeira nova dele, Zé da Luz, né? Muito interessante, isso veio da Jurema, né? A gente fala, sempre fala, mas ele é de São Germano, ele é ascensionado, do jeito que você está falando, não é. É coisa pura mesmo de lá. Então, assim, isso faz de Zé Pilintra a figura mais interessante, vamos dizer, do ponto de vista cultural, folclórico, social, dentro do fenômeno dos cultos afro-indígenas brasileiros, né? Então, assim, é que a gente aqui no Sudeste, a gente tem pouco material a respeito de Zé Pilintra. Tem material, às vezes, de Zé Pilintra é vendido nas feiras do Nordeste, cordéis. Por exemplo, tem um cordel que é o Zé Pilintra encontra com o Padre Cícero, o Zé Pilintra encontra com o Lampião, o Zé Pilintra encontra com o Dioguinho, a luta de Zé Pilintra contra Satanás. Tem um monte de coisa assim, de literatura, de costumes, de depoimentos. A outra coisa é, no Nordeste tem muita editora pequena, e essas editoras publicam edições abreviadas de coisas muito interessantes, receituários. Tem vários receituários de Zé Pilintra, banhos, chás que ele recomendava, mesinhas, garrafadas, patuás, um monte de coisa, mas fica edição limitada, edição simples, né? A gente não sabe, as coisas não vêm para cá. Então, assim, o torno do Zé Pilintra gira uma coisa inimaginável. Até, o que eu vou falar agora, ele entrou numa lojinha lá, está no Pará, está em outro lugar ali do norte, outro do Nordeste, está numa lagoa, está, enfim, entrou lá, tem várias imagens do Zé. Você tem o Zé clássico, que veio do Sudeste, o Zé que vocês conhecem. Você tem, você fala, quero imagem do Zé Pilintra, você quer qual? Você quer Zé Pilintra malandro, você quer Zé Pilintra do Sertão? Zé Pilintra do Sertão está com o terno meio amassado, com a camisa para fora, você vê, com a calça dobrada, pé no chão, chapéu de palha, charuto na mão, não é, às vezes está com charuto, às vezes está sem charuto, às vezes está com uma garrafa debaixo do braço, é alusão ao vinho da Jurema, não é cachaça, né? Tem vários estilos de Zé Pilintra, Zé Pilintra, que está mais sério assim, segurando a bengala, bem vestido, mas não está de terninho, né? Tem um monte de tipos de Zé Pilintra. Há uma riqueza imensa disso que a gente está falando. Alguma coisa que vocês querem perguntar sobre isso que eu falei? Assim, eu fiz uma viagem em torno de pontos principais a respeito da cultura do Zé Pilintra, mostrando focos. Eu insisti mais em alguns, porque aqui no Sudeste a gente não sabe, sobretudo as coisas do mundo da Jurema, embora tenha no Sudeste, em Santos, São Paulo, etc., lugares onde se trabalha com a Jurema. Está tendo uma dúvida, tem mesmo, né? De escolas diferentes, a maioria são de tradições juremísticas, ou juremeira, que veio de Pernambuco, né? Então a Jurema de Pernambuco, ela tem característica diferente da Jurema da Paraíba, da Jurema de raiz de Paraíba. A Jurema de Pernambuco, as várias escolas, várias tradições da Jurema pernambucana, estão muito próximas à culto de nação. Elas nasceram dentro de casa de nação, normalmente,
em Pernambuco, normalmente. Então elas assimilaram elementos de culminação. São características de lá. Por exemplo, quer ver? Uma coisa que se relaciona com o Zé Pilim. Na Jurema de Raiz não tem assentamento de Zé Pilim, porque a Jurema de Raiz não faz assentamento. O mestre é um ser livre, não é assentado. Índio não faz assentamento, pajé não assenta nada. A ideia de assentamento que ele nos trouxe foram os negros iorubás do Nego Banto, mais o iorubá do que banto, porque banto assenta de forma diferente do iorubá, da coordenação, né? Então, a ideia de assentar o mestre Zé Pilim, existe no culto da Jurema. Uns eles chamam isso de tocotá. Isso é bem da coisa pernambucana, mas em Pernambuco se espalhou, às vezes para outros lugares, até para o Paraíba. Você pega um topo de árvore, esse topo de árvore você coloca um quartilhão, que é uma quartilha bem grande, uma quartinha grande, tem bastante coisa dentro. Lá se colocam os fundamentos do mestre Zé Pilim, terras, ervas, isso, aquilo. Às vezes acontece no mestre Zé Pilim trabalhar com espírito aliado, isso veio da pagelância. Se gosta de espírito aliado é coisa de pagelância, porque o espírito aliado é animal de poder. Então, às vezes, dentro do assentamento do Zé, desse que eu estou falando, está computado, tem a pele de algum animal que é animal de poder, igual pilintra, né? O livro de Cascavel, depende do que, não sei o que, a pele, não sei o que, depende do que ele pede. Se tapa, se coloca o chapéu do mestre em cima, que o médium usa incorporar, e em volta do topo se ficam vários ponteiros, que é um trabalho especial de firmeza que faz, tem os seus mistérios nisso aí. Esse é um. Esse ainda tem elementos xamanismo. O outro assentamento é assentamento que tem assentamento do orixá. A gente vê muito isso em Jurema de Pernambuco e em outros lugares do Nordeste que foi influenciado pela Jurema de Pernambuco. Você tem a casinha do Zé. Aí então abre a casinha, como tem casinha do orixá, não tem assentamento, abre a casinha do Zé e lá tem um assentamento com todos os fundamentos, por um ibá, um quartilhão, coisa e tal, um caldeirão de ferro, que seja. Tem todos os assentamentos do Zé, lá tem a imagem dele, se vela, coloca a bebida e coisa e tal. Isso não tinha na Jurema de Raiz. Jurema de Raiz é uma coisa bem de índio, bem de bruxo português, não assentava nada, nem oferendava. Que oferenda também, índio não oferenda nada. O pajé não trabalha com oferenda, ele usa elemento vegetal, elemento, coisa de animal, mas não tem oferenda, ele conecta com os espíritos do outro jeito. A oferenda veio da onde? Mais uma vez, combinação. Porque a ideia de troca com o orixá, com o Egum, existe. É diferente do pajé trabalha. O pajé não troca nada. Ele trabalha numa outra noção. Com a vizinhança do coordenação, ou mesmo o juremeiro era também pai de santo de coordenação, ele começa a trabalhar junto com os dois, do jeito dele, do jeito que ele sabe, tá certo, boa, legal. A gente vê muito isso no Sudeste. E o xangozeiro do Nordeste? O xangozeiro do Nordeste? Xangozeiro do Nordeste, o culto Xangô, Pernambuco, é coordenação. É um candomblé com elementos que, um pouco angó, um pouco ijexá, mas predomina um pouco o quê. E aí ele faz as coisas da maneira como ele aprendeu lá. Tem pouca diferença do candomblé feito na Bahia. Na Bahia foi normal, rigoroso e tal. Alguns xangozeiros do Nordeste, como é o Manuel Papai, que eu contei aqui, ele trabalha com Jurema. Mas quando ele faz Jurema, ele faz dentro da casa de culto dele. Então é muito próximo. Então é costume lá, a gente vai visitar um candomblé, o Xangô, e o sacerdote-chefe, o pai ou mãe de santo, trabalha com Jurema. Então ele tem o barracão, ele acontece cerimônia pública, ele tem o quartinho dos orixás, ele tem os fundamentos, os assentamentos, e tem o quartinho da Jurema. Lá no quartinho da Jurema ele tem a mesa, ele tem outras coisas de fundamento do culto. Mas ele trabalha muito perto, ou seja, os filhos de santo do candomblé são médios da Jurema. E vice-versa. Eu posso falar uma coisa? É porque eu sou da Jurema. Só que a Jurema que eu pratico é de Pernambuco. E eu sou raspada e catrada pelo Nagô e sou tombada dentro do adoço, né, que se fala, né, na hora que abre para o orixá com a semente da Jurema. Então você vê aí a troca. Na minha linha já não se fala assim, eu sou iniciada na Goitibá e pratico o Catimbó, que faz parte da minha religião, que seria a Jurema Preta. Quando você falou da árvore da Jurema Preta, eu tive também em Recife, fazer uma pesquisa,
E existe a árvore de Jurema Preta, que é a árvore que é diferenciada da árvore da Jurema Branca. A árvore da Jurema Branca realmente ela dá uma flor branca e a semente dela é totalmente diferente. Então, existem essas duas árvores. Na região, mas quando você... Já lá para Pato Verde, já bem lá no sertão mesmo. Você acha essa diferença de árvores. Então aí a gente pode dizer, essa Jurema Preta, como a gente classificaria ela cientificamente? Você falou o nome aí, mas eu esqueci. A gente chamaria ela como? Porque tem lugar que fala, isso é uma caça jurema. Tem lugar que fala, não, essa é uma mimosa triniflora. Outros vão falar, não, na essa é uma pesquisa mimosa você acha as duas hostis. coisas, né? Na cássia, você acha na mimosa. Então, na verdade, nós temos mais de 10. Mais de 10, bastante. Então, no que você falou, tem uns que vão falar essa, dependendo da região do Nordeste, eles vão falar, não, isso não é Jurema Branca, é Jurema Preta. Outros vão falar, não, é Jurema Preta. Na verdade, é uma variedade de Jurema Preta. Outros vão falar, mas não tem variedade de Jurema Preta, tem um tipo só, que o que não for Jurema Preta é Jurema Branca. Quem está com a razão? Todo mundo. Porque são variações regionais. O que vai valer na hora é a forma de preparar, a forma de usar. Então, por exemplo, tem uma amiga minha que é juremeira. A referência dela é Amazonas, a casa dela. Embora na raiz veio de Pernambuco, mas chegou no Amazonas, houve um encontro da encantaria de pajerança. Ela, quando prepara a jurema, usa álcool, usa bebida alcoólica no preparo chamado vinho. O vinho da iniciação. E tem o vinho que se distribui um pouquinho na sessão, que não é enteógeno, você não vai ver nada, só um pouquinho para te benzer, é gostoso. E tem o vinho da iniciação, que esse pega firme. Mas na hora dela fazer o vinho do pega firme, ela usa uma bebida alcoólica lá, até para conservar, vamos dizer assim. Eu já não uso. Já na raiz da Paraíba, não admite. E por que não? É só costume? Não. Dentro da simbologia que eles contam, que a bebida alcoólica simboliza o fogo. E a jurema é totalmente água e feminina, então não pode colocar. Já na ayahuasca, a tradição da ayahuasca fala a mesma coisa, mas diz que uma planta tem o segredo do fogo, outra tem o segredo da água, e as duas juntas formam equilíbrio. Todo mundo está certo. Cada um tem a sua maneira de fazer, mas que existem tradições diferentes, existem. No negócio da semente, as casas que colocam semente normalmente cortam, mas eu conheci uma casa que não corta, é feita uma queimadura profundíssima, de uma profundidade imensa na pessoa, e depois, quando aquela bendita queimadura demora, começa a cicatrizar, que fica a pele bastante, fica uma protuberância, lá dentro tem uma semente que nasceu não sei de onde, não sei quem colocou, mas fala, nossa, nossa, existe, não, é raríssimo, mas cada casa tem tradições, porque às vezes pegou um conhecimento que um pajé específico tinha, ou que um juremeiro adquiriu. O juremeiro ele viaja pelos mundos espirituais, então ele aprende lá as coisas, não precisa alguém da terra passar. Claro que o ideal é aprender lá, aprender cá, porque ele aprendeu como um padrinho, como uma madrinha, e tem uma raiz de casa. Então, mas tem essa aí, então tem coisas que a gente... Nesse dia do congresso, no dia do congresso, já vou terminar, o Manuel Papai apresentou um caderno com orações. Do lado dele, orações do Catimbó, do lado dele estava uma antropóloga. Quando ele leu, ela falou, mas nossa senhora, porque isso aqui a gente encontra somente em traduções de grimórios. Grimórios são livros de encantamentos, de feitiços, de magia medieval. Isso que você está me apresentando é um caderno original feito à mão por relação de arranjo, é coisa de passar para o catimbozeiro, que um passar para o outro passar para um, antiga. Então, o Nordeste guardou tradições, inclusive, de bruxaria europeia. Bruxaria europeia medieval. Tem lá. Né? Então, assim, às vezes tem alguns talismãs que a gente não encontra mais. Às vezes nem na Europa. Encontra em publicação especializada que foi de um manual de não sei da onde, do século XVII, do século XVI. Então, o Nordeste é fantástico. Coisa assim que a gente não imagina que lá tem, sobrou ali.
sobrou do jeito deles, eles guardaram, às vezes eles não entenderam de onde vieram, mas foi passando o pão, passou o outro. É fantástico, não é? Coisa assim. A Jurema, de fato, é o culto mais mágico que a gente tem no Brasil. Mais mágico, mais profundo, que se integra mais profundamente na magia europeia e na magia do pajé. Tirando as coisas de branco, né, vamos dizer assim, como falaram na brincadeira que a Jurema é coisa do branco, você tem as coisas do índio, mas as coisas do índio são inacessíveis para nós. Ainda que tem pajé ensinando coisa para branco, ele está dando só o chantilly do bolo. Né? E não vai dar o bolo inteiro, por quê? Porque nós, brancos, ainda invadimos, matamos, queimamos as aldeias indígenas, exploramos, levamos doença, não estamos nem aí com eles. Né? O próprio governo Lula, com várias coisas positivas, não fez nada pela comunidade indígena. Né? Nada concreto. Ficou tudo, ainda reservinha daqui, reservinha dali, mas nada, não temos não foi dada a oportunidade de um líder indígena estar na política de fato hoje. Né? Diferente dos índios norte-americanos que até exploram branco. Eles têm cassino, tem petróleo, tem um monte de coisa, e estão explorando o branco e tem que explorar mesmo, porque o branco explora eles. Né? Então, assim, você acha que o pajé, isso foi o pajé que me falou, você acha que eu vou dar alguma coisa para vocês? Ainda tem daquilo mais caro a nós, que é a nossa tradição espiritual. Vocês estão brincando. Nós damos migalha, mas vocês são tão carentes de espiritualidade. Vocês estão tão carentes, vocês estão tão no osso que qualquer coisinha que a gente dá, qualquer chazinho que vocês veem, gnomo, fada, vocês ficam satisfeitos, já encontraram a coisa de espiritualidade. Né? Eu ri, mas também falei. Eu estava assistindo um documentário na Rede Cultura, uma ocasião dessa, e o repórter, o documentário era sobre Umbanda, Candomblé, as religiões árabes. Aí o repórter, brincando com o historiador, falou assim: o que você responde quando te chamam de macumbeiro? Aí ele começou a explicar, até eu achei curioso, né? Ele disse: você sabe o que é macumba? Aí o repórter falou: não. Ele falou: macumba, existe uma árvore numa determinada região da África, cujo nome é macumba. Os pratos onde são jogados os búzios, normalmente na África, eles são entalhados da madeira dessa árvore. E são entalhados, inclusive, orixás ali e tudo. E macumbeiro seria a pessoa que trabalha com o entalhe dessa árvore, né? Então, às vezes, ele fala assim, as pessoas usam de um modo pejorativo e esquecem de pesquisar e de saber o que é. E eu tinha achado muito interessante assim, que eu também não conhecia. Eu também acho que tem que dizer que o nosso é uma dança. Uma dança. É uma dança e também um instrumento musical, como se fosse um berimbau muito pequeno que toca na boca. Né? Então, a gente usa na Umbanda muitas palavras de origem banto, porque na Umbanda a influência maior africana é banto, não é Yorubá. Na Umbanda, praticamente, de influência Yorubá, a gente tem os nomes dos orixás, que o resto é banto, inclusive o próprio nome, Umbanda, é como se chama o culto que o Quimbanda faz em Angola. Quimbanda quer dizer curandeiro, xamã. E esse xamã faz um culto. Esse culto é chamado Umbanda. E a tradução aproximada de Umbanda é algo como um exercício da arte da cura. E a palavra existe até hoje lá. Né? Então, guia vem de um guiano, que é uma espécie de colar de ritualista. Gira, de um gira. A ideia aproximada é rodar, dançar em círculo. Então, outra coisa que não é bem nem de nome em língua, quimbundo, umbundo, quicongo, de onde vem essa coisa que está falando aqui. Preto Velhos de Umbanda. 99% dos pretos velhos de Umbanda têm nome e sobrenome, entre aspas, isso, nome e sobrenome, mas que dão indicativos de cultura banda. Pai João de Angola, Pai João ou Pai José de Luanda, Vovó Maria Conda. E assim vai. Né? Raro a gente encontrar um pai Marcos, o pai José de Urubá.
né? A tradição dos pretos velhos vem do culto aos macungos. Macungo são as almas que ascenderam, transcenderam a humanidade, os limites de um ser humano, se tornaram seres de luz. Esses são os macungos, que quando o Quimbanda trabalha, ele invoca as entidades originais presentes na criação, que dependendo do lugar tem um nome, outro nome, outro nome. Um nome possível é Minquize, que é plural de Inquize, que deu Inquice no nosso nação Angola. Depois ele trabalha com Macumba, que é Egum. Não é Egum. Egum é a alma do morto. O Macumbo transcendeu a humanidade. Não é mais Egum, é Macumbo. Até porque Egum nem é a palavra agora, é uma palavra de Yorubá que identifica a alma do morto, né? Então, e a gente usa. Agora, o mais legal é que se tomar um avião, for para Angola, for para a periferia de uma grande cidade, ou for para mais para o interior, e ir num tal de terreiro de Umbanda de lá, né? Você vai achar que entrou numa gira do preto velho, porque está lá o médium, sentado num toco, num banquinho, fumando cachimbo, cheio de guia, vestido de branco, ainda falando, evidentemente vai estar falando dialetos locais, que lá num lugar pequenininho tem uns 30 dialetos de língua falando, mas você vai notar expressões ou sons que os nossos pretos velhos usam aqui, que é do linguajar deles lá, como Mizi, Kizi, Zizi, Izi. A gente acha que o preto velho está falando errado, não fala, está falando com sotaque, porque em vida ele era de origem banto. Então quando ele fala Mizi fio, ele sabe que o correto é meu filho, mas ele fala com sotaque banto, onde tem Mizi, Kizi, né? Então é uma coisa assim, a Umbanda é bastante banto. Eu sei que ela nasceu aqui, não tem a menor dúvida disso, mas quando a gente fala Umbanda nasceu aqui, a gente está olhando de baixo para cima, algo determinado pelo astral superior, né? Junto com o caboclo das 7 encruzilhadas, tudo mirou num ser que reencarnou iluminado, que foi o Zé de Moraes. Uma coisa assim, de cima para baixo. Outra influência que a gente tem de baixo para cima, que é a cultural. Quando ela nasce no Rio de Janeiro, um lugar de forte influência banto, um lugar onde tinha uma população afrodescendente com muita influência banto. Então não tem como negar isso. Imagine se a Umbanda tivesse nascido no Rio Grande do Sul, tipo, qual era a influência cultural dela? Bem diferente. Bem diferente a Umbanda seria. A gente ia ter uns chimarrão no terreiro. Como tem lá. Está errado? Não. Caboclo de bombacha? Não é. E linha de gaúcho. Não. Né? Então não dá pra gente tirar a influência cultural, que é sempre de baixo acima. Então, o encontro das duas é que faz as coisas legais. Né? Que oração, gente? Eu não quero segurar aqui. Então, já tinha terminado de fazer. Então, eu vou abrir para algumas perguntas, se o Manuel quer repetir. Depois a gente faz o nosso cafezinho. Então, se tem alguma pergunta? A gente vai falar de uma relação de algumas, só ouvi falar, de algumas dessas doenças pretas estariam aproximadas com uma forte influência da Quimbanda, mas talvez a Quimbanda vista no olhar sentido da esquerda e da direita. Você sabe como é que você vê isso? Também de onde surgiu essa expressão direita e esquerda. Então, que alguns lugares, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente não vai falar nisso, direita e esquerda. Deixa eu falar mais sobre a Jurema de Raiz, Paraíba, não tem direita e esquerda. Não existe isso lá. E nem tem uma influência afro distinta. Tem um pouquinho, bem pouquinho de influência banto, mas quase a gente não percebe. Então, não tem essa ideia quimbandística. Isso pode ter acontecido, por exemplo, no Rio de Janeiro, de alguma forma, porque também foram juremeiros para lá. Né? A direita e a esquerda da Umbanda vem quando a Umbanda foi formatada, aconteceu uma coisa muito simples.
As entidades de direita se concebeu na mente popular e trabalhavam com uma certa ética, então eram do bem. E as entidades da esquerda não trabalhavam com uma certa ética, mas eram necessárias. Isso na mentalidade popular. Então aquilo diz, elas quase não fazem o mal ou podem fazer o mal sob determinadas circunstâncias. Isso ocorreu lá. E aí passaram a chamar a direita, porque é boa, a esquerda, porque é ruim. E aí isso ficou no nosso vocabulário até hoje. Será que tem influência do Kardecido? Tem influência da cultura cristã, onde tudo é esquerda e direita. Se não é bem ou mal. Não é mal, Mas é aqui bem. em São Paulo, né? professor? Não, lá ocorreu isso, ocorreu em tudo. Porque, como ele está falando, no Rio a gente não escuta esse direito e esquerda. Não, escuta. Mas o Lá você pode conceito até falar existe. dos Exus e fala assim, povo de rua. Como eles giram muito, né? Mas o conceito o ponto de deles direita é... esquerda existe, porque faz parte da sociedade. Aí eles vão falar que um Exu é mais de direita, mas de esquerda, porque eles estão falando que esse Exu é mais ético, o outro não trabalha mesmo sem ética, esse Exu é mais do bem, o outro é mais do mal, esse Exu tem mais luz, esse Exu tem mais treva. Então a direita e a esquerda está na nossa cabeça, está na nossa sociedade. Por quê? A nossa sociedade tem valores judaico-cristãos. E no judaísmo e no cristianismo tem direita e tem esquerda, tem homem e mulher, tem bem e tem mal, tem feminino e masculino. Por isso que o judaísmo e o cristianismo têm dificuldade em conviver com modelos diferentes, né? Por exemplo, opções sexuais que não é direita, não é esquerda, só se confundem. Aí como não jogam para a esquerda, certo? Então assim, é uma coisa social. Pode ser que acaba sendo exclusivista, né? E acho que ele vai contra, né, o princípio da própria teologia, né? Da importância de Exu sendo Teologia iorubá, sim. mensageiro, aquele que abre tudo, aquele que é necessário para todos os trabalhos, para todas as oferendas. Então algo que não deveria nunca poderia ser excluído ou visto dessa forma, né? Eles têm uma maneira mais esférica de ver, né? O cristianismo e o judaísmo são interessantíssimos, mas a maneira deles ver o mundo é mais quadradinha, né? As religiões tradicionais, indígenas, africanas, asiáticas, etc., elas veem uma coisa mais redondinha. Então aí eles conseguem encaixar vários modelos e a gente fica desesperado, né? Um exemplo disso é o conceito de orixá. Que nós entendemos orixá a partir de uma mente africana? Não, nós não somos africanos, não estamos lá. Nós entendemos a partir de uma mente ocidental, judaica, cristã, mesmo que você seja adepto de uma religião que veio da África, mas você entende como você foi criado. Então, como nós entendemos orixá? Deuses. Essa palavra é estranha na África. Deuses. Não tem nem tradução, porque orixá não são deuses. Para um africano iorubá tradicionalista. Tanto que você pega obras importadas, que infelizmente ainda são as melhores, escritas em inglês ou francês, escritas por altos sacerdotes da tradição iorubá, e nenhum que eu conheço, dos bons, né? Sacerdotes de Ifá, caras assim, representantes de culto do Estado, de algum Estado lá na Nigéria, traduz o orixá como God, Deus, ou gods, Deus, eles traduzem como anjos. O dia que eu venho aqui da tua palestra, eu trago os livros nossos. Eles não traduzem Deus, eles traduzem anjos. E na hora que eles estudaram a nossa teologia ocidental, e na hora de adequar o conceito, eles não iam colocar Deus, isso fere a ideia deles, mas anjos, tá certo. Porque há um Deus só, o Olodumare. Ele é um Deus. Nós não conseguimos entender. Então, a ideia de deuses é mais simpática e mais fácil da gente entender. Aí o Olodumare fica jogado às traças. É o que acontece no culto de nação. Ninguém reza para Olodumare, Olorum, Olof, que são outros nomes dele. Ele fica uma figura parda escondida. Né? Ou como na cultura banto. Isso é a nível geral. Conheço gente que faz isso sim dentro do culto de nação. Na tradição banto, tem a figura suprema de Zambi.
Um quimbanda de Angola não faz nada sem invocar Zambi em primeiro lugar. Zambi sempre, sempre Zambi em primeiro, Zambi no meio, no começo, no fim. Eu me levanto com Zambi, eu durmo com Zambi, vou trabalhar com uma entidade que a gente classifica aqui como Exu, que lá chama de outro jeito. Primeiro Zambi, depois é o conceito. Então, a nossa mente é tão quadrada do ocidental que a gente já apela para grego-romano, deuses. A gente não consegue entender que tem outros níveis muito sutis no universo, que esses teólogos iorubá acharam que a palavra ideal não é a melhor, porque a nossa mente nem entende a mente africana. Nossa mente é tão pequenininha que não entende a mente africana, que é desse tamanho. Então eles falam, anjos é mais interessante e expressa melhor a ideia que a gente quer dizer de orixá. Estou falando como teólogo, sou professor de teologia. A formação acadêmica é essa. E estudei teologia iorubá, estudei com teólogo iorubá. Então eles pregam essa ideia, não é a minha opinião pessoal que eu estou dando para inventar coisa, mas é interessante. Na prática, isso não faz diferença alguma, mas é interessante conhecer a profundidade da mente africana, seja iorubá, axante, cromante, o que você quiser. Então, assim, a gente não entende o que vocês estão falando. Não entende. Mesmo quando fala a noção de orixá, as gradações vibratórias entre um orixá e o outro, nós não temos palavra para falar. Se você não tem palavra para falar, como é que você vai entender? Imagine qual a dificuldade. Eu falar de uma coisa chamada Sdrufs. Eu tenho que falar, mas Sdrufs é mais parecido com verde ou com rosa? Eu falo, mais ou menos, mas mais ou menos como? É verde ou é rosa? Mas a pessoa nunca viu a cor, pode ver agora, talvez Sdrufs. Então eu não tenho como comunicar. Ou falar, uma pessoa nunca comeu chocolate e vou tentar, com as minhas palavras de alguém que comeu, explicar. Mas ela não consegue. Se ela comeu chocolate, pode falar em termos de doce, disso, essa mente trabalha com conceitos. Se a mente é formada desde a infância numa cultura limitada, eu falo do judaísmo e cristianismo em relação a outras culturas antigas, é limitado sim. Os conceitos são tudo quadradinho. Mesmo depois você mergulhando numa religião mais profunda, mais antiga, você está quadradinho ainda. Você até pode experienciar o orixá, mas na hora de comunicar a ideia, você vai recorrer ao quê? Aquilo mais familiar a você. Um exemplo rápido, a experiência dos povos indígenas ou africanos com planta de poder, que é milenar. Agora você começa a falar de planta de poder, vão falar o quê? Ser viciado, maconheiro, drogado. Isso é um lado de abuso de planta de poder, mas não é o lado sacramental, o lado sagrado tradicional, que esses povos, seja Oceania, Ásia, África, América, fazem planta de poder há milhares de anos. Porque viciado em planta de poder é uma coisa que nós brancos inventamos. Depois levamos para os outros, avacalhamos outras coisas dos outros. Porque não tem xamã viciado. Xamã verdadeiro não tem, sabe usar. Bom, eu posso E pegou o primeiro. colocar imagens ali no assentamento de feira, ou tem que ser um local específico? Muitos colocam, porque eles entendem a figura de Zé Pilinda ou como um Exu ou como uma entidade que transita muito bem e belamente no reino do Exu. Isso depende de como você quer fazer o culto dele, de como você entende, como te agrada, mas que isso existe, existe. Tem gente que coloca o Congá ao lado do Preto Velho, ao lado de São João, Santo Antônio, e outros colocam separado, e outros colocam na esquerda. Depende de como você trabalha, como ele entende, e se a pessoa é médico e trabalha com Zé Pilintra, como ele quer que coloque. Uma coisa é como a gente quer pôr, outra que ele fala para pôr, às vezes ele fala para não ter que pôr. Então ele tem que ir perguntar. Agora, tem esse costume, se falou, está tranquilo. Não tem problema não. E partindo-se do princípio que todos os espíritos estão sempre em evolução, por que não usar da luz?
Zé da Luz, que aí eles têm imagem do Zé da Luz. Assim como tem o processo de iniciação, tem o processo de desencarnado em relação ao Zé Pilintra, e daí a diversidade do Zé Pilintra, o desencarnado se identifica com o preservativo do Zé Pilintra. Por exemplo, o imigrante nordestino, desencarnado, o imigrante nordestino, ele se encontra nessa figura do seu Zé. E aí surge será que daí que não surge essa diversidade dos seus Zés? Então, não sei se eu entendi bem. Eu entendi assim como que você está perguntando uma espécie de recrutamento no astral. Isso, uma escola, uma linha. Então, a identificação pode ter, por exemplo, uma pessoa que desencarnou, ela poderia ser um grande devoto do Zé Pilintra, ou um grande médium do Zé Pilintra. Agora, o recrutamento dele, que é o mistério da coisa. Por que aquela alma vai ser chamada para agregar uma egrégora e lá ela vai ficar trabalhando? Porque a turma que está trabalhando, que está incorporando, baixando na Umbanda para trabalhar, num momento que a gente não sabe datar quanto vai durar, não vai reencarnar. Enquanto eles estiverem trabalhando, eles estão libertos da lei da reencarnação. Então, como é feita essa chamada, se é mérito, se não é um mecanismo que só eles conhecem. A pessoa pode ser amante do Zé Pilintra, amar o Zé Pilintra mais que tudo na vida e falar: quando eu morrer, eu hei de voltar como um Zé para ajudar meus irmãos. Mas o recrutamento que faz é lá. Então, o que eles vão examinar no currículo da pessoa? Não faço a menor ideia. E essa pessoa pode ser nordestina, como pode ser um paulista, filho de italiano, de espanhol. Né? Então, assim, é um mistério. Né? Mistério. Então, assim, a gente tem que aguardar. Se alguém quer trabalhar depois na grande Irmandade do Zé Pilintra, tem que aguardar para ver como é que é. Com certeza não tem se você ocupar o cargo, a gente te liga. Se você for ocupar o cargo, a gente te liga. Então, mas, puxa vida, né? Vamos fazer a outra, porque tem um pessoal que vem de São Paulo, né? Então a gente precisa. Vocês querem perguntar? Vamos fazer mais uma pergunta, né? Já são 10 horas. Eu não quero que você estraga o prazer, não, está muito boa. Eu vou fazer uma ligação de uma leitura entre Zé Pilintra, Gregorino Lampião, teria, assim, pontos de Umbanda, pontos cantados de Umbanda, tipo uma associação entre um outro, dá uma rivalidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso daí, se existe realmente. Não sei se a gente pode falar de rivalidade. Eu posso dizer o que acontece lá que eu vi. Né? Então é assim, nas casas, nas tradições de Juliano que eu conheci lá, havia uma reticência muito grande em trabalhar com Lampião e a turma de Lampião, ou com cangaceiro. E justamente eu estava na região onde ele passou, onde ele fez e desfez ali. A gente ficava conversando até de madrugada, à luz de Lampião, e eu ouvi casos de meninas que a avó contou, que a avó foi morta, que a avó conheceu, que o Lampião passou, que a casa era Lampião pegou. Eu vi muita história que eu sou fascinado por Lampião. Gosto. Sou a favor assim, um pouco dele, quer dizer, eu sei que ele fez coisa errada, mas assim, eu sou fã. Então assim, eu via também com o ouvido bem aberto, sem recriminar nada. Às vezes quando contava as barbaridades, né? Mas o que eu ouvi falar desse lado espiritual? Nas juremas que eu vi lá, o pessoal, quando trabalhava, não chamava ninguém do cangaço. Às vezes, alguns mestres eram identificados com figuras do cangaço, mas como gente do próprio bando de Lampião, como por exemplo o próprio Lampião, Maria Bonita, o mestre Gato Preto, por isso, etc. Mas era quando não tinha jeito, de nenhum jeito. E então se recorriam a essas entidades, porque eles achavam que eles não eram éticos, como é um mestre de Jurema. Eles trabalhavam com sua própria vontade, porque o cara que trabalha com ética, às vezes ele se contraria em nome da ética, mas aquele que trabalha, só tem a vontade dele como limite, faz o que ele quer. Então isso eu ouvi muitas vezes. Inclusive, por exemplo, na Jurema de raiz não se trabalha com Exu, porque Exu é um acréscimo africanista, né? Se trabalha com o mestre na Jurema de raiz, mas não Exu. Exu foi uma novidade vinda com os irmãos africanos.
Mas tem muito terreiro, ou melhor dizendo, muito grupos, assim, centros de Jurema que hoje trabalham com Exu. Então eu conversei com eles também. O que eles falavam? Olha, quando Exu não dá certo, quando não dá para trabalhar com Exu, aí é que nós chamamos a turma de Lampião. Quer dizer, é uma coisa assim. Então, aqui em São Paulo, eu vejo uma coisa mais democrática, porque a turma do cangaço vem às vezes em gira de baiano. Já vi a turma do cangaço às vezes vem vindo em vigia de esquerda e até se confundindo com o Exu. Por exemplo, o mestre Gato Preto é um personagem. O Exu Gato Preto é outro personagem. Já vi gente falando que é a mesma coisa. Já vi gente falando que Maria Padilha é Pombagira, né? Então trabalham assim, de uma forma bem diferente do Nordeste. Então são visões diferenciadas, né, desse fenômeno espiritual do cangaço. E eles na direita? O pessoal do cangaço na direita? Lá eu não vi. Não há nenhuma possibilidade deles virem na direita. Porque São Paulo faz o trabalho na direita, né? Lampião na direita. Baiano. Já vi. Tem uma outra visão. Tem todos os cangaceiros, né? Tem mesmo. A prova é que até nas lojas a gente vê várias imagens bonitinhas, né, deles. Então assim, eu respeito os dois pontos de vista. Lá eu não vi isso ocorrer. Até porque, por exemplo, quando eu vi a incorporação de mestres ligados ao cangaço, o que foi mostrado para mim é uma coisa muito pesada, assim. Por exemplo, chegava a apagar todas as luzes, inclusive vela, ficava num breu só, né? A gente só ouvia aquela voz carregada assim, e de fato, pelo menos onde eu estava, a vibração estava pesada, viu? Então não era aquela coisa que a gente costuma ter. Mas essa vibração no altar fica meio... Essa vibração no altar... Então, aí como eu falei, eu não tenho, mas eu tenho tanta admiração pelo Lampião que eu poria ele no meu altar. Então depende da tua visão, do teu sentimento, de como você faz a coisa. Se você foi treinada numa tradição de Jurema da Paraíba, onde isso não se faz, é melhor não fazer. Se você foi treinado numa Umbanda, São Paulo, onde eles trabalham junto da linha do baiano, você não vai ter problema de fazer. Essa gira de Lampião surgiu lá na Jurema também? Surgiu aqui. Aqui, né? Ninguém quer saber de fazer giras dele. Na Bahia a gente vê que eles trabalham um pouco junto, tá? Mas da Bahia para cima eu não vi. Eu sei que tem casas que tem hoje, tem o quê? Você tem a Umbanda Jurema no Nordeste. São terreiros de Umbanda que começaram a trabalhar com o Jurema. Então eles têm uma visão diferente do juremeiro tradicional. Então eles trabalham junto. Mas eles têm uma visão diferente, porque não é Jurema tradicionalista, é Umbanda Jurema, que é bem bacana, é bem interessante a Umbanda Jurema, muito agradável, né? Mas é Umbanda Jurema, não é? Então temos as duas visões aí. Por exemplo, só para terminar, quando eu fiz o meu processo iniciatório dentro da Jurema, todo processo iniciatório, pelo menos como eu conheci, você vai tendo seus mestres aliados, que trabalham com você, né, direta ou indiretamente, depois da juremação. O mestre que assumiu o contrato de trabalhar comigo, nessa jurema tradicional que eu estou falando, é esquerdão total, ele não tem esquerda-direita lá, da jurema, mas digo, ele vem só no trabalho dito pesado. É um mestre assim que a gente encontra até relatos, como por exemplo um livro muito bom, quase não tem livro de Jurema, que fala um pouco da Jurema velha, né? É o Meleagro do Câmara Cascudo. No Meleagro do Câmara Cascudo, que é um livro até meio raro de achar, esse mestre está como o mestre da fumaça para a esquerda
E é uma coisa assim que... Mas sempre, 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 o sentimento que eu tive para com ele, o trabalho que eu tenho para com ele, que eu vi de trabalho dele, porque se fora a minha experiência, só coisa boa. Em nenhum momento senti nada estranho, coisa encaminhada. Então, assim, depende da formação que você tem, da escola que você fez. Então, eu creio que tem gente trabalhando como Gato Preto, Lampião, Corisco, Volta Seca, Pilão Deitado. Esse mestre se trabalha muito em Pernambuco, inclusive, mestre Pilão Deitado, que era do banco de Lampião, e outros na maior tranquilidade e luz. Então, depende, você tem que examinar sempre os fundamentos que você recebeu, da onde veio a tua escola, a tua tradição, o teu fundamento, e você ir por aí. Não é porque na Jurema da Paraíba, que foi a primeira, onde tem o Vaticano da Jurema, onde tem a Alhandra, onde estão enterrados os mestres mais antigos, os pés de Jurema, que é o lugar mais forte do mundo, o juremeiro. Não é porque você vai pegar aquela ideia, que às vezes pode ser mais distante a Alhandra na Paraíba do que Nova York para algumas pessoas, e você vai se adequar lá, se você não recebeu o fundamento de lá. Porque o fundamento que vai te dar proteção, segurança, a ligação astral, né? Então isso é muito importante, né? Tem regras gerais, mas muitas regras a gente tem que observar de uma ótica particular, da tua vivência, que você vê, né? Então assim, que eu tenho para responder do Lampião. De onde você recebeu o trabalho dele, como foi, de onde foi e tal, não sei como ele vem como mestre Exu, baiano, preto velho, sei lá, né? Vamos examinar. Só uma pergunta para encerrar. Você tem algum livro publicado? Já escreveu alguma coisa? Você tem algum livro publicado? Não, eu tenho, mas não disso. Eu tenho coisa assim que... Mas sobre a Umbanda, sobre... Não, um tempo atrás que eu fiz, eu traduzi um livro de orações antigas, de cura, oração mágica, que foi de um abade francês, chama Orações do Abade Júlio, Orações Mágicas do Abade Júlio, uma editora pequena de uma amiga minha, chama editora Outras Palavras, faz muito tempo. E tem um livro que eu escrevi, na época até escrevi com pseudônimo, porque eu era professor contratado por uma instituição católica, e o padre sempre puxava minha orelha de mundo. Na época eu cheguei a dar umas entrevistas, eu dava assessoria cultural na televisão, na Rede Globo, na Cultura, e o padre falava: você não pode aparecer falando coisa de esoterismo e ocultismo, senão nós vamos te mandar embora. Não apareça mais com essa coisa. Então, quando eu publiquei o livro de Tradições Ciganas, eu pus pseudônimo, pus Adão ou Caldeirão. Quem sugeriu foi, inclusive, a pessoa me passou o curandeiro cigano, eu estava estudando com ele, eu viajei, e ele falou, eu falei, pô, eu queria publicar algumas coisas que você me contou, algumas histórias que você contou, algumas adivinhações que você passou, seria bacana preservar essa memória. Ele é cigano caldeirache, no Brasil o pessoal não conhece muito a tradição caldeirache, conhece mais coisas dos calombo. Ele falou, publica, mas agora tem esse negócio, falou, me dá um nome cigano aí, vai põe Adão Caldeirão. Então tá bom. Aí saiu lá, Tradições Ocultas dos Ciganos. É um livrinho bonitinho, pequenininho, né? Bonitinho porque fizeram um desenho bonitinho lá e saiu, mas nem aparece meu nome. Isso aí. Os cursos também. Não, eu moro aqui no curso de São Paulo, lá no centro do Alê, né, no Pena Branca, e no Jorge Escrito e o Instituto do Sérgio Cortez. Nos jornais, o JUS, onde eu escrevo todo mês, tem alguns cursos que eu dou variados, né? Cursos esse parece que tem convidado para a próxima palestra, né? Então, obrigado. Que dia que é o seu curso?